Filho de argelinos, Zidane nasceu em uma zona pobre de Marsella em 23 de junho de 72. Diz que a bola seguiu o garoto desde muito cedo. Contrário aos estudos, Zidane preferia passar seus dias com a bola nos pés, jogando com seus irmãos e amigos da vizinhança. Não demorou para Zidane se destacar entre os seus, mas o adolescente faria sua formação no futebol em pequenos clubes amadores da região e dos arredores antes de aparecer no cenário nacional. Os olheiros do Cannes, recém-promovido para a primeira divisão nacional, recrutaram Zidane quando tinha 15 anos para um período de testes. Não saiu mais do clube, embora seus pais tenham resistido até encontrarem uma família de acolhimento capaz de dar apoio ao atleta na cidade, cerca de 135 quilômetros distante da sua casa. Como verdadeiro prodígio, Zidane fez sua estreia profissional antes de completar os 17 anos em 89, contra o Nantes de Deschamps e Desailly, que mais tarde seriam seus companheiros de seleção. Ainda em formação, Zidane passou a temporada seguinte sem ter oportunidade no time principal. O meia ganhou sequência apenas na temporada de 90 e 91, quando o time termina em surpreendente quarto lugar no campeonato francês. Zidane já havia mostrado seu talento na França e quase realizou seu sonho de jogar pelo Olympique de Marseille, seu time de infância. Na época, o técnico Raymond Goethals vetou a contratação por achar o meia lento, uma decisão que provavelmente deve ter perseguido o treinador por muito tempo. Zizou acabou no Bordeaux por menos de €500 mil. O apelido de Zizou, aliás, foi ganho em Bordeaux, chamado assim pelo técnico Roland Courbis. No clube francês, Zidane começa a ser reconhecido como um dos melhores da sua geração na França. Vence o primeiro título sem muita importância, a chamada Copa Intertoto, e começa também sua carreira de sucesso na seleção em 94, anotando 2 gols logo na estreia, depois de entrar na metade do segundo tempo contra a República Tcheca. Valorizado, Zidane assina com a Juventus em 96, em transferência na casa dos 5,5 milhões de euros. Na velha senhora, conquista o bicampeonato italiano, mas perde por 2 vezes seguidas a Liga dos Campeões na final, superado pelo Borussia Dortmund e Real Madrid. Nesta época, o nome de Zidane já era conhecido por todo o mundo, mas o momento de sua consagração estava reservado para a Copa do Mundo de 98. Vamos então para o momento definidor da carreira de Zidane. Em 98, a França recebe a Copa do Mundo e tem em Zidane um dos seus principais nomes. Na estreia contra a África do Sul, o meia ajuda a seleção a vencer por 3-0 com direito à assistência para o gol de Dugarry. Zidane volta a campo apenas nas quartas de final contra a Itália, superada nos pênaltis pela equipe francesa. Na grande final, brilhou a estrela de Zidane. O genial francês anotou 2 gols ainda no primeiro tempo, deixando o Brasil sem reação. Petit finalizou o massacre no segundo tempo, 3-0 e o título inédito para a França. 2 anos depois, a seleção francesa confirmaria o bom momento com o título da Eurocopa. Zidane foi eleito o melhor do mundo em 98 e em 2000, levando o prêmio mais uma vez em 2003. Zidane reencontraria o Brasil em outra Copa, em 2006, já em fim de carreira. Zizou novamente deixou o país às lágrimas, eliminando a nossa seleção nas quartas de final com uma atuação impecável e o passe para o gol de Henry. O período mais vitorioso da carreira de Zidane foi vivido na Juventus, mas seu nome acaba sempre sendo associado ao Real Madrid. Em 2001, já consagrado campeão mundial e europeu pela França, Zidane troca a Juve pelo Real em uma transação recorde na época, 75 milhões de euros, o grande nome dos galácticos do Real Madrid. Com Figo, Roberto Carlos, Raul e companhia, Zidane conquista sua primeira Liga dos Campeões em 2001-2002. O gol espetacular de voleio na final contra o Bayer Leverkusen é lembrado até hoje como um dos gols mais bonitos da competição. Zidane se aposentou em 2006 com um vice na Copa do Mundo.
A última imagem foi a cabeçada em Marco Materazzi, que lhe rendeu a expulsão na prorrogação. Apesar de todo o talento, Zidane sempre foi conhecido também pelo seu temperamento às vezes explosivo em campo. O maior craque da história do futebol francês, melhor do mundo 3 vezes seguidos, se despediu causando um impacto diferente do esperado.